Sejam bem-vindos a mais um vídeo aula sobre informação fiscal. Esse é o canal Informação Fiscal. Não se esqueçam de visualizar até o fim, dar suas contribuições, dar um like, que é muito importante para a continuação e a qualidade de nossos vídeos, principalmente os comentários e os questionamentos, porque estamos aqui para também esclarecer dúvidas. Bom, sobre o ICMS, a gente tem que o ICMS, como a gente já falou, é um imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, energia e telecomunicações. Ele atua sobre a parte de telecomunicações, sobre energia e também sobre transporte interestadual. Intermunicipal não, intermunicipal é ISS, interestadual é o ICMS. Quando é cobrado através do documento de conhecimento de transporte. Conceitos. Um dos conceitos mais importantes são a questão de que a pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial. A gente já falou em vídeos anteriores sobre isso, que independentemente do negócio, da atividade ser bem legalizada, ela não deixa de ser fato gerador, uma vez que se ela assumir esses pré-requisitos. Os conceitos importantes em relação ao ICMS, basicamente, temos a substituição tributária, ICMS antecipado, crédito presumido e diferencial de alíquota. São 4 situações diferentes em relação ao ICMS. A substituição tributária ocorre em algumas situações, naturalmente isso com os devidos protocolos e acordos e convênios entre todos os estados ou regra geral para a Federação do Brasil, Federação dos Estados. A substituição tributária ocorre da seguinte forma: uma vez que haja um convênio entre 2 estados ou por regra geral, ocorre quando a mercadoria, ao sair de um estado para o outro, já é estimado o valor do bem, ou seja, ele é assumido um valor acima do custo dele com lucro, e aí é estimado o valor. Através desse valor, ele é a base de cálculo e gera uma substituição tributária, ou seja, o tributo é pago já na parte da nota fiscal já de saída. A situação de substituição tributária ocorre, e a gente pode ver na nota, numa linha anterior lá, a substituição tributária. Essa substituição tributária, embora seja calculada sobre o valor total já previsto com a margem de venda, ele representa o valor mais depois de retirado o ICMS normal. Tem o ICMS normal que está na nota e ele é calculado a substituição tributária. Vamos dizer, o ICMS de uma operação de R$100 seja R$18. Então é calculado que aquela mercadoria vai vender por 150. Então o tributo seria 27. Então é calculado os 27, tirado os 18 do ICMS normal e sobra R$9, que é o ICMS substituição tributária. Temos também a figura do ICMS antecipado. O ICMS antecipado também ocorre em algumas situações em que o Estado que vai receber a mercadoria, ele exige que o ICMS seja pago antecipadamente e não no vencimento normal, ou seja, no mês seguinte, normalmente dia 15, após o seu período de competência da circulação de mercadoria. Ele muitas vezes ocorre e deve ser pago na fronteira, no setor lá de fiscalização. Algumas situações, as empresas e às vezes as transportadoras são credenciadas, e aí o que ocorre? A mercadoria passa, é carimbada, e quando chega lá que dá entrada no sistema, a Receita do Estado, a Fazenda Estadual, já sabe que aquele tributo existe. Então ela já aparece lá para consulta ao contribuinte, que é a empresa que comprou. Nesse caso, ela vai ter um ICMS antecipado, que ao invés de, por exemplo, vencer no dia 15, vence no dia 10. Nas situações que ela está credenciada,
a passar a mercadoria. Caso ela deixe de pagar esses ICMS antecipado nos prazos devidos, né, por exemplo, dia 10, vai ocorrer que ela vai perder o credenciamento e ela terá que pagar ou já na saída da nota do vendedor ou na hora da fiscalização, na parada lá do setor fiscal. O crédito presumido ocorre em algumas situações em que há uma presunção do ICMS na entrada. Como algumas situações não dá para fazer o cálculo correto, por exemplo, compra de verdura em feira, por exemplo, sendo empresa naturalmente, né, comprando na Ceasa, às vezes não tem documento, então como a Receita entende que isso é coisa natural, então ela faz uma presunção de crédito, ou seja, supõe-se que a partir do valor da venda exista um crédito de ICMS de, por exemplo, 10%. Então, aquele 10% de 100, representando 10, vai ser atribuído, vai ser descontado na hora do cálculo da venda. Vamos dizer que a mercadoria, vamos dizer que foi um restaurante, vai vender por 150, por exemplo, ela pagaria 15. Como tem um crédito presumido de 10, a empresa só paga 5. E o diferencial de alíquota é uma coisa que está até em modificação, né? Ela tem um comportamento um pouquinho diferente. Normalmente ela tem uma tributação dos estados do sul para o nordeste e outra do nordeste para o sul. Existe uma tabela a respeito disso. E nesse diferencial de alíquota, quando é para contribuinte, ele sai com um diferencial de alíquota, vamos dizer, de um estado para outro, pela tabela é 12%. Então ele paga 12% na saída e quando chegar lá no estado final, a tributação, por exemplo, no caso lá que seja 18%, ele vai pagar a diferença. Não cumulatividade, a ausência de crédito, fase anterior isento ou não tributado. A não cumulatividade, né, é uma característica do ICMS que ele não há tributo sobre tributo. Então, se compra uma mercadoria em que o ICMS foi de R$10, na hora de vender o ICMS calculado seria R$20, então 20 menos 10, então você paga o 10, ou seja, não acumula os 20 sobre os 10 que foi a fase anterior. A ausência de crédito, naturalmente, ocorre quando? Na fase anterior, a fase anterior foi isenta ou não tributada, né? Ela foi isenta porque em algumas situações, aquela mercadoria de onde ela está saindo, ela foi isenta do ICMS. Chega nessa segunda fase, o ICMS vai atuar e aí não há crédito naturalmente, né? Isso é óbvio. Uma vez que não foi pago o ICMS na fase anterior, não vai haver crédito para a fase seguinte ou quando a situação anterior também é não tributada. Alguns casos ocorrem. Base de cálculo. A base de cálculo é o valor total da transação, né? O ICMS é calculado por dentro, né? E o fato gerador é a saída da mercadoria ou prestação de serviço, né? O conceito do próprio tributo, que é circulação. Então, a circulação da mercadoria, a circulação do serviço, a circulação do serviço de transporte, a circulação da energia e a circulação também da comunicação. Temos um detalhe aqui no técnico, na Constituição Federal, no artigo 155, foi alterado, incluído pela emenda constitucional número 87 de 2015, que alterou a Constituição Federal. Artigo 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre. A linha 7. Nas operações e prestações que destinem bem e serviço ao consumidor final, contribuinte ou não contribuinte do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente. Caberá ao Estado, o que ele está querendo dizer aí, é que caberá o tributo, o dinheiro, ao Estado de localização do destinatário. O imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual. Damos um exemplo aqui embaixo. A alíquota interna do Estado de destino, por exemplo, 18%, em sua maioria, né, exceto por algumas coisas que são consideradas mais supérfluas, tem um ICMS bem mais alto, tipo bebida, cigarros. E a alíquota interestadual, por exemplo, 12%. Vamos dizer que desse estado, dessa região para outra região, seja 12%.
Quando chegar lá no destino, vai ser 18%. Então, há uma diferença de ICMS a ser recolhido de 6%. A linha 7, a linha 8, desculpe. A responsabilidade pelo recolhimento, blá blá blá, será atribuída a. Ao destinatário quando este for contribuinte do imposto. B. Ao remetente quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Lógico, né? Se o final, por exemplo, uma pessoa física está comprando um objeto de outro estado e naturalmente seria alíquota interestadual, por conta do que está recebendo não ser contribuinte, não tem como recolher, não tem a burocracia, não tem o conhecimento do protocolo, né, correspondente, a própria empresa que está vendendo deve, de imediato, calcular a diferença e recolher um documento separado para o estado destinatário, né, sob pena de autuação. Caso o destinatário seja contribuinte, seja uma pessoa jurídica contribuinte, então ela vai receber a mercadoria, naturalmente passando pelo posto de fiscalização, já vai aparecer lá, quando ela entrar na fazenda para consultar a situação dela, já vai aparecer o diferencial lá vencendo na data correspondente ao vencimento, de acordo com cada estado, de acordo com cada agenda tributária de cada estado. Esse detalhe do contribuinte é bom entender o seguinte: nem toda empresa é contribuinte. A empresa só é contribuinte do ICMS se ela tiver alguma operação de venda ou compra de mercadoria. Continuando, aqui a gente fala um pouco mais, né, do ICMS, que a alíquota varia de acordo com a mercadoria e com o estado, né? A regra entre os estados são temos os órgãos legisladores, que a gente já falou, né, que é o CONFAS, Conselho Fazendário Nacional, através dos atos COTEP, né, Sistema Nacional de Informações Econômicas e Fiscais, o SINEF, através dos convênios e através dos protocolos, todos devidamente aprovados pela Assembleia Legislativa Estadual. Vamos às dicas e alertas. A dica e alerta de hoje é sobre a Instrução Normativa da Receita Federal 1876, de 14 de março de 2019, ou seja, há pouco tempo, em relação à data que a gente está gravando esse vídeo, ela alterou a Instrução Normativa 1252, no seu artigo 4º. Ela retirou a CPRB, né, que na verdade é o INSS de desoneração, conhecido como INSS de desoneração, que é o INSS que é calculado sobre a receita e não sobre a folha de pagamento. Quando chegar na parte desse imposto, desse encargo, né, no caso da contribuição social, a gente vai entrar no detalhe dele. De ser incluída na AFD Contribuição, também chegaremos nas obrigações acessórias, a AFD Escrituração Fiscal Digital, sempre que aparecer esse termo, no caso aí contribuições, no caso o PIS, o COFINS e o INSS, que agora, conforme isso aí, deixou de ser, passando a ser incluída na Escrituração Fiscal Digital, REINF, né? Bom, os fatos geradores, né, conforme essa alteração da Instrução Normativa, ela se refere aos fatos geradores conforme a Instrução Normativa 1701, de 14 de março de 2017. Vê parágrafo 1º, alíneas. No parágrafo 1º tem as alíneas, onde existem 4 grupos de empresas, cada uma com um determinado prazo. É um pouco estranho, né? Porque na verdade, nessa instrução de 14 de março de 2017, ela citava alguns prazos, inclusive 2018. Agora aparece na instrução 1876 de março de 2019, se referindo a uma alteração que foi feita, que deveria ter sido feita lá atrás. Bom, em relação ainda ao ICMS, né, cada tributo a gente vai falar todos os aspectos dele. Um dos aspectos chama-se vencimento, muito importante para quem trabalha no dia a dia, para a área financeira, para o empresário, né, saber que tem aquela coisa a pagar. Em relação ao vencimento do ICMS, aqui a gente tem um exemplo de um determinado estado, naturalmente, como falamos já, além da agenda tributária da Receita Federal, tem as agendas tributárias de cada estado. É só consultar lá do seu estado e vai ver a agenda tributária. Bom, aqui a gente mostra, né, que, por exemplo, no dia 3 vezes a diferença de alíquota pelo Simples Nacional e a substituição tributária pelo Simples Nacional. Cuidado aqui, né?
Tem empresa que é do Simples Nacional e de repente lá não tem o ICMS. Mas acontece que nesse caso de diferencial de alíquota e de substituição tributária, mesmo sendo do Simples Nacional, ele tem que recolher. Ele não vai ter o crédito daquele valor, mas ele haverá necessidade de recolher para quê? Porque vai prevalecer o tributo ICMS que tem que ser recolhido na sua totalidade. O Simples Nacional não é beneficiado nesse ponto. Bom, finalizamos esse vídeo, né, com relação ao ICMS. Estamos colocando aqui embaixo o link para o vídeo anterior que tratou de IPI, os procedimentos iniciais de tributos, taxas e contribuições. Aguardamos que vocês se inscrevam, né? Também marquem que gostei, dê o like, marque o sininho para receber notificações de cada vídeo que a gente está fazendo. Começamos desde a semana passada a fazer vídeos 2 vezes por semana, né? Compartilhem com os amigos. Esses vídeos são de uma forma, embora um pouco detalhada, né, para quem interessa pela área mesmo, também é de forma superficial para dar conhecimento a quem não é da área tributária, principalmente pessoal de áreas afins, né? Financeiro, RH, assim, e principalmente também os diretores e proprietários das empresas que são afetados por essas legislações todas. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Sejam bem-vindos ao próximo vídeo.